Opa, 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 quem fala é Matheus, bem-vindos a mais um vídeos aqui no Teus Decks. E hoje estamos estreando aqui um canal novo aqui, uma coisa que eu queria aprender faz muito tempo. Então eu quero abrir um quadro novo que é Poké Curso. Sim, galera, a gente vai aprender aqui nesse vídeo como se jogar VGC. Eu encontrei esse canal aqui, o E-School, por School, que ele ensina como se jogar VGC do início, do iniciante ao profissional. Então tem vários vídeos aqui. Então se você quer aprender junto comigo, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta, que a gente vai aprender junto como se joga Pokémon VGC. Caraca, o cara fez uma intro. E-School apresenta Pokémon competitivo. Boa, boa, vamos aprender, galera, é meu sonho. Aprender a jogar um VGCzinho. E aqui no Poké Curso a gente vai aprender a jogar isso. Caraca, é muito antigo, né? Pokémon VGC. Olha a galera antigamente assistindo. Então Olha lá. você quer se tornar um mestre Pokémon? Quero. Bom, mas antes da gente começar a sua aventura, Hum. você escolheu o seu Pokémon inicial. Ok. Você escolheu o seu Pokémon inicial, precisamos aprender bastante coisa sobre esses monstrinhos. E assim, então, você estará apto para quem sabe um dia se tornar o maior mestre. Quem sabe um dia não, vai ser amanhã. São os tópicos que você Amanhã já vou virar. Anota, para se anota, tornar um anota. treinador profissional. São eles: os tipos de Pokémon, a mecânica do Ok. jogo, suas fraquezas e vantagens, os números Status, populares né? dos monstrinhos também, o competitivo VGC, batalhas em duplas, que é o formato oficial do competitivo de Pokémon, como montar o seu próprio Ok. time, criar suas próprias estratégias, como identificar se aquele Pokémon vai ser bom ou não para o seu time também, ou se ele é bom naquele meta, e em falar em meta, como Então nós teremos que aprender 4 coisas essenciais. O tipo, né? Fogo, água, planta, enfim, todos os tipos que tem. Os status dele. Stats, que como é que eles falam. Então se ele é mais forte, mais fraco, mais rápido. Batalhas em dupla. Deve ser como a gente usa as tipagens dos dois Pokémon, né? Como a gente sincroniza um no outro pra ajudar. E o meta, que eu acho que é mais importante pra você ganhar qualquer tipo de competitivo. estudar ele. Preparados? Sim, Vamos lá. sim. Estamos preparados. Mecânica do jogo. É importante entendermos que Pokémon é um jogo clássico de RPG por Ok. turnos. Logo, assim como um Final Fantasy, seus Pokémon terão Pra quem não sabe que é o Pokémon um jogo de turno, né? Um RPG de turno é onde cada um tem uma ação. Seja atacar, aumentar a speed, aumentar a velocidade, curar, enfim. Cada um tem sua ação. Você tem uma ação e o seu adversário tem outra. funções parecidas com classes E de fora as jogos classes. de dano, como guerreiros que batem forte e Uhum. aplicam dano, curandeiros que dão suporte para o seu time, Uhum. e os assassinos que são rápidos, porém derrubados com apenas um só golpe. Ok. Para entendermos qual dessas características cada Pokémon se identifica, precisamos estudar a anatomia de cada Pokémon e saber do que eles são capazes de fazer em uma batalha. Cada Ok. Pokémon vão ter seus próprios números, que ditam suas características, que chamamos Anatomia de do stacks. Pokémon. E esses Stacks. atributos estarão distribuídos Ok. pelo corpo desse monstrinho. Por exemplo, todo monstrinho tem uma quantidade de vida que define o quanto de dano ele consegue receber. HP é a vida e dele, ainda ok. continuar de pé em Legal. campo. Em suas garras, encontraremos seu ataque, Ataque que básico. define a quantidade de dano físico que ele pode causar ao seu adversário. Ok. Em seguida, no seu corpo, temos o seu ataque especial, que são golpes desferidos com o poder mágico desse Pokémon. Nos seus músculos, são apresentados a defesa física, que Sim. limita o quanto ele consegue aguentar de golpes físicos. E Na cabeça, onde torna temos ele a sua resistência mental, tanque ou não, né? que vai definir o quanto ele suporta de dano especial. E nas suas pernas, ou asas, o quão veloz esse Pokémon pode ser perante legal. seus adversários. Cada Pokémon vão ter seus próprios números em cada um desses pontos, podendo ser mais fortes em uma característica, porém fracos em outras. Por exemplo, um Pidgeot tem mais ataque e velocidade que uma Butterfree, porém Vamos ver. ela tem mais defesa especial e ataque especial que o pássaro de canto. Então, vamos ver aqui os status do Pidgeotto e o da Butterfree. Em HP, o Pidgeotto é mais forte que a Butterfree. Em ataque físico, que são os ataques normais, vamos dizer assim, ele tem mais ataque que a Butterfree. Em defesa, ele também é mais forte. Em ataque especial, ele perde. Então, ou seja, ataques mágicos, ele perde. Para aguentar ataques mágicos, ele também perde. Em velocidade, ele é mais forte. Mas, somando tudo, ao total,
Pidgeotto é mais forte que um Butterfree. Então, em uma batalha no formato oficial do competitivo, você e seu adversário vão levar 6 Pokémon. Ok. Porém, só poderão escolher 4 para batalhar. 4? Começando por aí, Por que suas 4 estratégias, só? pois a escolha inicial já pode definir uma certa vantagem. Então, Sabia que era feitas só 4. escolhas, o Pokémon que for mais veloz geralmente começa batendo. E o cálculo de seu dano vai ser a soma do movimento usado por ele mais a quantidade que esse monstrinho tem em seu stats ofensivo, que são os atributos mostrados na anatomia Pokémon, Ok. menos a quantidade de defesa específica que o alvo desse golpe tem. E assim então, teremos o resultado de quanto de HP seu adversário vai perder. No caso contrário, o Blaziken tem mais ataque físico do que especial e o Charizard tem mais defesa especial do que física. Ok. Porém, mesmo sabendo disso, o Fire Blast ainda pode causar mais dano que seu golpe físico, como no exemplo desse cálculo mostrado na tela. Vamos ver. Tá, então o dano do Blaziken pode ser 24,8 menos 29%. O que mostra que há uma Entendi quase certa nada, gente. complexidade na hora de escolher seus ataques em uma Uhum. batalha Pokémon. Mas relaxa, lá pra frente do vídeo vamos estudar as escolhas de forma muito mais detalhada, Opa. pois obviamente cada Pokémon tem golpes diferentes e mais efetivos para serem usados contra outros. Cada Pokémon vai ter uma função dentro dessas batalhas. Uns vão servir para bater, outros para aguentar dano Ok. e outros vão servir para curar. E isso vai definir suas estratégias na hora de montar seu próprio time. Então, é importante sabermos quais são É importante acho que ter um de cada, né? Ou um time focado numa coisa só. Mas acho que numa coisa só você perde muito. Às vezes você tem muito tanque, você vai demorar mais pra bater. E às vezes os caras podem ter, talvez, elementos que derrubem tanques mais rápidos. Se você tem a galera assassina que bate mais rápido, mas também é menos vida, você pode até conseguir derrubar um 2. Mas se você pega um tanque que não mata, já era, né? esses tipos de funções. Vamos a elas. Tanque. Ali? São Pokémons que têm como função Anota. aguentar dano, receber golpes e ainda permanecerem vivos. No jogo competitivo de Pokémon, existem duas formas diferentes de dano, o físico e o especial. Ok. Então, Pokémon Tanque podem defender pelo lado físico, especial ou os dois ao mesmo tempo. Que, Sweeper. por isso. São Pokémon que têm como função terminar a partida, derrotando todos os últimos Pokémon adversários. E eles Sweeper, podem essa eu não ser sabia. Physical Sweepers, que batem pelo lado físico, Special Sweepers, que batem pelo ataque especial, ou Mixed Sweeper, que batem pelos dois lados. Essa eu não sabia. Bulk. Eles são como os guerreiros nos jogos de RPG. Conseguem aguentar dano, Ok. mas não tanto como os tanques. Batem forte, mas também nem tanto quanto os Sweepers. São ótimos para checar informações do adversário, podendo sobreviver a um golpe e ao mesmo tempo botar pressão ofensiva em campo. Oh, legal. Utility. São extremamente importantes para se criar estratégias. Podem colocar climas em batalha como sol e chuva, mudar o tipo do terreno para elétrico ou psíquico, podem mudar a velocidade ou a ordem de prioridade do jogo em um turno, também podem jogar armadilhas no campo do adversário, chamado de Hazard Ah, Moves, tá, eles são como utilitários, Spikes, então. Stealthy Rock Ok. ou Toxic Spikes, que vão prejudicar Pokémons adversários A que cada... pisarem em campo, e Ok. também podem levantar paredes como Reflect, Light Screen e Aurora Veil, que reduz o dano que você e seu aliado vão receber. Cleric Caraca. são os curandeiros do jogo, que podem tanto Tem um curar os nome. pontos de vida dos aliados, quanto status negativos, como queimadura, envenenamento, paralisia e sono. Cleric. As características anteriores são genéricas, e dentre elas podemos ter subfunções, como por exemplo, Ok. um Pokémon Tanque pode ser suporte e utility ao mesmo tempo, e Uhum. ainda servirem como um paredão para aguentar golpes. Então, dado o exemplo, Então vamos a deve eles ter de fato. muitas O Orc, classes. com suas defesas e pontos de vida maximizados, servem para receber o mínimo de dano possível de golpes adversários, ou Ok. até mesmo não deixar eles passarem com movimentos de proteção. Pokémon Paredão também consegue se Tanque. auto-regenerar, podendo se manter vivo por mais tempo em campo, e também consegue aumentar suas defesas, tornando-os quase indestrutíveis em certas situações, Ok. perdendo apenas para golpes críticos. O primeiro Ok. exemplo que temos é o Corviknight. Esse Pokémon, por padrão, tem um HP e defesa física muito alta, e Aham. consegue buffar a si mesmo sua defesa física com o golpe Iron Defense,
e Ok. pode também se regenerar com o movimento Roost. Logo, ele pode ser definido como um Pokémon paredão pelo lado físico. Segundo exemplo, temos a Florges, que tem um HP alto, combinado com uma defesa especial gigante. Pode se buffar com Calm Mind, aumentando sua defesa especial, e ainda Ok. se auto-regenera com sínteses. Por Ok. último, temos o Garganacl, que ao meu ver, é o maior exemplo de wall que temos, pois ele tem as duas defesas e o HP alto, se regenera com Recover, se Ok. buffa com Iron Defense e ainda consegue proteger a si mesmo e o campo com os movimentos Protect e Wild Guard. Então Wall ele é Breaker, total geralmente tanque associado aos full, Pokémon né? Sweepers, sendo os maiores causadores de dano e tendo a função de atravessar as defesas do Wall adversário. breaks. Mas não Tem os precisam walls, ser os tanques e wall breaks necessariamente que ganham dos tanques, pois ok. os Pokémon paredão geralmente são bem lentos. Outra Só pra você característica é que ter muito eles dano, podem então. aumentar seu próprio dano, buffando a si mesmos sem o auxílio de outro aliado. O primeiro exemplo que dou a vocês é o Ok. Haxorus. Este dragão tem um ataque físico colossal, um dos maiores do jogo. Logo, mesmo um Corviknight não aguentaria duas pancadas desse Pokémon tão facilmente. Então, é importante que o Wall Breakers tentem bater antes mesmo dos Walls se buffarem. Então tá, a gente tem os walls, que são os tanques que fazem a linha de frente, e os wall breaks que derrubam esses tanques de linha de frente. Então é legal a gente ter se a gente for da parte de wall breaks, se a gente vê que o cara tá usando walls, ter pokémons que batem muito forte e muito rápido, para que eles não consigam se buffar e criar suas defesas. Se for ao contrário, tem que ser um pokémon mais rápido para conseguir subir as suas defesas antes de apanhar, né? Ele também pode ficar Interessante. mais ameaçador ainda com o uso do movimento Sword Dance, que simplesmente dobra o ataque físico desse Pokémon. Pelo lado especial, Deus do posso céu. dar o exemplo do Alakazam, com seu especial ataque absurdo e ainda por cima aprende o movimento Nest Plot, que dobra o seu dano pelo lado especial, Nossa, tornando ele uma bomba de dano psíquico. Para finalizar, uma coisa legal sobre Pokémon VGC é que quem joga só Pokémon História não liga pra ataques, né? Então, tipo, todo ataque que não causa dano físico ou especial, a gente tira dos Pokémon. Ah, aumentou a defesa. Não queremos. Quero que dê ataque que tire vida. Por quê? Porque normalmente você sempre tá mais forte que os seus adversários, que são os NPCs, as ligas, enfim. Agora já no VGC, que é um competitivo, né? Você tem que aguentar mais tempo além de só bater, e isso é bem legal. temos o Lucario, que pode ser um Mixed, podendo bater forte tanto físico quanto especial ao mesmo tempo, sendo mais difícil de ser lido pelos adversários. Glass Cannon são bem parecidos com Sweepers ou Wall Breakers, mas têm essa denominação por serem extremamente Glass Cannon. fracos defensivamente, como por exemplo o Alakazam citado anteriormente. Aham. Muito dano, porém defesa física baixíssima e pouco HP, fazendo com que muitas vezes ele não aguente nem golpes especiais, mesmo tendo uma defesa especial boa. Entendi. Pivô. Geralmente são funções enquadradas para Pokémon Bulk, Pivô. que tem como objetivo conseguir informações de moves e estratégias adversárias. São Ele Pokémon ele seguros aguenta? para se fazer uma troca sem riscos, pois, além de terem stats defensivos bons, geralmente têm tipagens com uma boa estatística defensiva. Eles aprendem Pivôs. golpes para ganhar tempo, como Fake Out, e conseguem sair de campo de forma efetiva com golpes como Parent Shot e U-Turn. Outra característica muito presente nesse tipo de Pokémon são suas abilities, que debuffam Ok. o adversário somente ao entrar em campo, como por exemplo o Intimidate, que diminui o ataque físico do adversário, ou Mode Break, que simplesmente ignora a ability de todos em campo. Um exemplo clássico que temos é o Incineroar, que anda sempre muito presente no competitivo Pokémon, sendo um dos melhores checkers do jogo, pois a combinação dos tipos fogo e escuro faz com que ele não consiga tomar golpes super efetivos com facilidade, Ok. e seus stats também são incríveis pelo lado defensivo, além de aprender Fake Out e Parent Shot, tornando esse Pokémon um dos mais queridinhos para cumprir essa função. Dual Screener. Esse tipo de função Duplo pode ser levantador? encontrado tanto em Pokémon Bulk quanto Utility, e tem Ok. como objetivo levantar Eu confesso que ainda estou tentando entender esses utilities, books, essas coisas aqui. Se vocês também não entenderem, a gente pode tentar. Eu acredito que ele vai ter um vídeo explicando especificamente. O primeiro vídeo ele vai estar passando um resumão, tá ligado? Mas os próximos vídeos vai ser bem focadinho. paredes, ou seja, fazer o uso dos movimentos Reflect, Light Screen ou Aurora Veil. E falando assim parece algo simples, mas paredes são estratégias muito comuns e poderosas no competitivo,
pois reduzem em 33% o dano que todos os aliados recebem em campo durante 5 turnos. E isso Caracas. faz muita diferença para virar uma partida. Temos 2 exemplos clássicos Caramba. para citar nesse tópico. Um é o Cebulai, que junto à sua habilidade Prankster, que faz com que golpes que não sejam de dano tenham prioridade, dá o potencial para esse Pokémon levantar paredes, mesmo sendo mais lento que seu adversário, garantindo assim defesas Legal. imediatas contra a maioria dos Pokémon. E um segundo exemplo é o Abomasnow, que entra em campo trazendo neve, ativando assim o uso Aurora do movimento Veio. Aurora Veio, que Protege os dois tipos de dano, mas só pode ser usado na neve. funciona exatamente como se fosse o Reflect Light Screen, protegendo os 2 tipos de dano ao mesmo tempo com apenas um uso. Suicide Lead. Lead é o Pokémon que você vai começar, mas Suicide Lead, além de começar, você não quer manter ele muito tempo vivo. A sua função é jogar hazards em campo, como Stealth Rock ou Toxic Spikes, e depois desmaiar, se explodindo com o uso de Explosion ou apenas morrendo por não ter boas defesas. Esse Ok. tipo de Pokémon pode parecer inútil, analisando assim de forma genérica, Ah, mas o parece mesmo. efeito dele aparece com o tempo. Exemplo, se você usou um Landorus para jogar Stealth Rock e depois Explosion, ele pode acabar ganhando uma vantagem imensa derrotando 2 Pokémon adversários ao mesmo tempo, ou tomando uma outplay, um drible, com o adversário dando um protect duplo e apenas desmaiando de graça na explosão, sem Entendi. levar ninguém. Mas Ele a é muito efetividade 880. da jogada está na verdade em cima do efeito do Stealth Rock, porque toda vez que um adversário entrar em campo, ele Já vai tá tomar mandando. um pequeno dano, ou muito dependendo da sua fraqueza. E isso, a longo prazo, pode se tornar uma condição de vitória. Outro Mudar o campo é muito importante, principalmente os elementos que os seus Pokémons usam. exemplo que posso dar é um Greninja. Esse Pokémon tem características voltadas a um Sweeper Glass Cannon, mas ele pode perfeitamente ser um Suicide Lead, usando Toxic Spikes e depois Ok. desmaiando para sair de campo. E caso consiga ficar vivo, ainda torna-se uma ameaça para bater forte no próximo turno. Suporte. Geralmente são Suporte, feitos ok. pelos Pokémon Clerics e não carregam nenhum golpe ofensivo, pois servem especificamente para proteger o aliado, curando ou recebendo dano em seu lugar. Um exemplo clássico é a Clefairy, que aprende o move Follow Me, que faz com que quase todos os golpes do jogo sejam redirecionados a ela. Aprende também o Entendi. golpe chamado Life Deal, que cura ela e o aliado ao mesmo tempo. O move Aromatherapy, que serve para curar status negativos, e de quebra ela ainda tem a ability chamada Caraca. Friend Guard, que só de estar em campo ao lado de um Pokémon, ela faz com que ele receba menos dano passivamente. Existe uma forma de alguns suportes Legal. também serem ofensivos, com um move chamado Full Play, que usa o ataque físico do adversário para bater nele mesmo. Legal. Tipos de Pokémon, interessante. Cada Não, é Pokémon muito. tem um tipo elementar. Eu sei, galera, que é muita informação. Eu também tô com essa sensação de muita informação, mas a gente vai aprendendo aos poucos aqui. E se você tá gostando desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha e comenta. Deixe aí nos comentários o que você achou e se você também está aprendendo junto. mental na sua espécie, e isso pode interferir no quanto de dano ele vai causar, ou o quanto ele vai aguentar. Por exemplo, golpes de fogo não são efetivos em água, logo, Ok. um pouco de água aguenta dano de fogo. Mas o contrário, golpes de água já são super efetivos em fogo, Uhum. causando assim o dobro de dano. Infelizmente, essas vantagens e desvantagens terão de ser decoradas. Então, vou Sim. deixar o link dessa tabela na descrição desse vídeo para que você possa estudar Vou colocar na nossa tabela também. depois. Outra informação importante para o competitivo são que alguns Pokémon podem ter 2 tipos diferentes e isso pode ser tanto ruim quanto bom. Exemplo do Tyranitar. Ele resiste bem a fogo, é imune a psíquico e Sim. também tanca fantasma. Mas por outro lado, ele recebe dano vezes 4 de lutadores, que pode ser um problemão para Porque lutador ganha tanto de rock, de pedra, quanto de dark. Lutador é bom contra os dois. Então, se lutador é bom, é vezes 2 contra rock e vezes 2 contra dark, logo ele toma vezes 4 ao total. Pokémon. Isso Ok. jamais vai definir se um Pokémon é bom ou ruim no competitivo, mas é importante você entender que na hora de construir um time, esses tipos precisam se complementar. Por exemplo, se eu já tenho um Pokémon do tipo elétrico no time que perde para a terra, seria bom eu ter uma cobertura, um Pokémon do tipo voador que é Que imune a ganha. ground, para que eu possa efetuar uma troca segura. Ok. Viu? Ground é terra, gente. Meu inglês tá bom. Cada Pokémon pode carregar um item
e esses itens terão um efeito dentro da batalha. Ok. Existem vários tipos desses itens. Os de dano, como por exemplo Mythic Water, que aumenta em 20% golpes do tipo água. Ok. Os de cura, como Citrus Berry, que cura em 25% a vida de um Pokémon quando ele atingir a metade do seu HP máximo. Os de efeito, como Eject Button, que assim que seu Pokémon levar dano, ele sai de campo. E os de resistência, como Cubble Berry, que faz você receber a metade de dano super efetivo do tipo Dark. Ok. No competitivo oficial, você não pode repetir itens. Logo, se você equipou um Citrus Berry em um Poké, outro não poderá ser equipado com o mesmo item. Entendi. Então, pense bem na hora de escolher. Existem alguns moves que interferem na questão dos itens. Por exemplo, o Knockoff, que retira o item equipado do alvo. Tem o Acrobatics, que dá o dobro de dano caso você não tenha nenhum item. Ok. E temos uma habilidade chamada Simbioses, que tem o efeito de passar o seu item de forma passiva assim que seu aliado perder o seu item. Vou deixar outro link na descrição de todos os itens atuais do competitivo que você pode... Também vou deixar aqui no nosso, se você quiser também entender. E com certeza nós vamos ter um vídeo especial falando sobre a tipagem. Eu vou estudar aqui com vocês, eu vou decorar, eu vou ler com vocês. Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo. E dos itens a mesma coisa. usar. E assim, então, você poderá construir suas estratégias em cima dele. Ok, professor, muito obrigado. IVs, Inature, Como foi mostrado isso ajuda muito. anteriormente, cada Pokémon tem seus atributos base e esses stats vão crescendo conforme ele passa de nível. E cada Pokémon também tem seus stats limite, o que os tornam únicos e diferentes entre si em certas Ok. características. Por exemplo, uns podem ser mais resistentes, outros Sim. mais fortes ofensivamente, e por aí vai. Ok, O que muita gente não sabe é que os stats são influenciáveis. Você, como treinador, pode aumentar eles à sua escolha, dependendo da forma que seu Pokémon é treinado. Ou seja, assim como um RPG estilo Dark Souls, em que você pode escolher a dedo o que vai aumentar no seu personagem, em Pokémon também você tem essa opção. Mas nos jogos, isso não é feito a olho nu, você não tem essas informações na tela. Então, é importante estudarmos agora cada um desses valores, para que você Ok. saiba como buildar, construir seu Pokémon da forma correta. IV significa Individual Values, que na tradução fica valores individuais, que são os números da Individual genética values. daquele Pokémon, ou seja, de nascença. E essa explicação é apenas para você entender que são números imutáveis, de forma natural. Ou seja, não importa quantas batalhas você fizer, os IVs não serão modificados. Ok. Atualmente, existe uma forma de modificar esses IVs para atingir seu limite máximo, com os itens chamados Bottle Caps. Se forem usados em um NPC específico do jogo, Ok. você pode deixar eles no limite 31, que é o valor máximo que um IV pode atingir. E Ok. relaxa, se você não sabe como fazer isso no jogo Scarlet Violet, vou deixar aqui na descrição um vídeo aqui do canal que ensina como deixar o seu Pokémon com os IVs 31. EV significa Effort Values, que na tradução fica valores de esforço, ou seja, Ok. esses pontos são adquiridos toda vez que seu Pokémon tiver uma batalha contra monstrinhos selvagens ou de outros treinadores, com exceção de raids, batalhas competitivas e a função Let's Go presente agora em Scarlet Violet. EVs são os pontos mutáveis, que você pode influenciar em seus Pokémon. Ok. Por exemplo, quando você Ok, IVs vem neles e ficam pra sempre. Não dá pra ser aumentado. Por isso que quando a gente captura um Pokémon bom, a gente já vai ver as IVs. Ah, ele tem essas IVs que a gente consegue não mexer. Mas se ele já veio com essas IVs altas, isso é bom. EVs são valores de esforço, essa a gente usa consegue seu mexer. Charmander Entendi. para derrotar um PJ, cada uma dessas batalhas que você vencer ou ganhar experiência, pois quando você troca de Pokémon, você ainda ganha os EVs daquela batalha, Entendi. seu Charmander vai ganhar 1 ponto de EV no Stats Velocidade. E como eu sei disso? Decorando ou consultando essa lista que está aparecendo na tela agora Ok. mesmo para vocês. E Mais não um se linkinho. preocupe, qualquer site que eu recomendar aqui para você, o link estará na descrição desse vídeo. Todos os Pokémon têm o mesmo número máximo de EVs limite, que é exatamente 510, sendo que um Stats só pode receber no máximo 252 desses pontos. Nature, ou naturezas, é a personalidade que seu Pokémon vai ter, e esse comportamento vai influenciar em seus stats finais. Por exemplo, um PJ pode vir com uma natureza Nauri, que traduzindo significa sapeca ou danado, e esse comportamento Ok. faz com que ele tenha 10% a mais em seu ataque, porém 10% a menos na sua especial defesa final. Ok. Ou seja,
Indo nessa lógica, seus Pokémon a partir da terceira geração nos jogos Rubi e Safira só poderão ter 2 stats diferentes no máximo, sendo sempre o HP com algum outro atributo. Ok. Pois o HP máximo só precisa da combinação de EV mais IVs para atingir o seu limite máximo. Ok. Bom, esse foi o final do primeiro episódio da nossa saga de como se tornar um profissional Pokémon. Ok. É um conteúdo focado para iniciantes, onde eu apresentei a base da mecânica do jogo. Porém, no episódio 2, já iremos dificultar as coisas, Boa. pois já aprenderemos a calcular os números e buildar da melhor forma possível Boa. nossos Pokémon. Até lá! Então, galera, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta, se inscreve no canal do nosso professor, no eSchool também, porque eu achei interessante, eu entendi, eu aprendi algumas coisas. Confesso que ainda tem algumas coisas que tá meio dificinho. No próximo vídeo a gente vai entender, fazer os cálculos e como buildar melhor os seus tipos de Pokémon. Se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!